Olá, turma! Que satisfação tê-los aqui novamente. Já estava com saudade de vocês, pessoal. Olha só, estamos voltando à aula de matemática, né? Eu me chamo professor Leonardo, vocês já me conhecem. Desde já aí fica aí as minhas redes sociais aí, me procurem, curtam a aula, sigam nosso canal. Tá certo? Agora nós vamos ter uma aulinha de matemática. Essa aula de matemática, ela é para o ensino médio, tá certo? Então a turminha do ensino médio aí já fica atenta. Pega esse material que você está recebendo no seu e-mail para acompanhar a aula. O nosso assunto é geometria plana, ângulos na circunferência. É um assunto que nós ainda não falamos, né? Nós temos aí 4 capítulos de geometria plana a se falar, é o assunto que a gente vem falando nas aulas anteriores. Hoje a gente entra nos ângulos da circunferência, tá certo? Então, o tópico 1, ele já fala das tangentes, né? Da tangência. O que é essa tangência? Olha, você tem a reta e tem a circunferência, né? Acompanha comigo aqui, esse conceito, No mesmo plano, uma reta e uma circunferência são tangentes se e somente se tiverem um único ponto em comum. Veja que a reta, ela tangencia a circunferência em um único ponto, né? O ponto T, que é justamente o local tangencial, né? Então, na propriedade, a gente já observa que a reta tangente é uma circunferência. Essa reta tangente, ela vai ser uma circunferência perpendicular ao seu raio, né? O raio está indo para o centro da circunferência e em qualquer ponto que você tocar na circunferência, você vai ter ali uma tangente que ela vai estar fazendo essa perpendicular com o raio, tá certo? Então, isso é o ponto de tangência. Observa a figura, tá certo? E vamos para mais uma propriedade. Nessa propriedade, o que é que ela diz? Acompanhe a leitura comigo. Se por um ponto P externo a uma circunferência forem traçadas 2 tangentes, os segmentos assim determinados, PT1 e PT2, que é ponto e tangente 1 e ponto e tangente 2, esses terão medidas iguais. Olha, veja aí na figura, observe, que do ponto a tangente 1 e do ponto a tangente 2 terão as mesmas medidas. Esses raios também têm medidas iguais. Então, se você traçar uma reta normal aí, no centro aí do raio, da circunferência, até o ponto, você vai ter figuras semelhantes, né? Figuras iguais. Então, vamos aqui para mais um caso. Em todo quadrilátero circunscrito, circunscrito a uma circunferência, a soma das medidas dos 2 lados opostos é igual à soma das medidas dos outros 2 lados. Olha o que eu estou te dizendo aqui, observa a figura. AB, aqui você tem AB, soma com o CD, que é o lado oposto, AB mais CD, vai ser igual ao segmento AD, olha aqui, acompanha aqui o segmento AD, mais o segmento BC. Deu para compreender isso aí? Deu para observar? Guarda essas informações, porque daqui a pouco aparecerão ali vários exercícios que vai cobrar simplesmente a aplicação desse conceito aí, tá certo? Então, uma outra propriedade, circunferências tangentes, né? Você tem ali 2 círculos e esses círculos eles vão se tocar. A gente sabe que onde esses círculos vão se tocar é aquele ponto tangencial. Esse círculo ele pode estar externo, como também pode estar interno. Vejamos aqui o conceito. No mesmo plano, 2 circunferências são tangentes se e somente se tiveres um único ponto em comum. Você tem tangente exterior, que é o caso dos pontos fora, né? Você tem ali os 2 círculos, um fora do outro, e tem também o caso das tangentes interiores, que é quando os círculos estão um dentro do outro aí, né? Então, observa também a figura e veja o que a propriedade nos diz. Se 2 circunferências são tangentes,
os seus centros e o ponto de tangente, eles sempre vão ser colineares. Ó, você vai ter que do centro da circunferência 1 para o centro da circunferência 2, você vai ter R mais Rzinho, que é o raio da circunferência maior, mais o raio da circunferência menor, né? E no caso do círculo, ele está interno, você vai ter que um raio menor, da circunferência menor, e o raio da circunferência maior. Vai ficar R menos Rzinho. Observa a figura e vamos para um segundo, né? Agora, nosso segundo tópico, que são arcos e ângulos na circunferência. Nosso tópico agora vai falar do ângulo central. Pessoal, isso é figurinha carimbada em provas, principalmente a nossa. A gente vai fazer exercício em que vão cobrar de você simplesmente o ângulo central. Você sabe ali quanto custa, quanto vale, né? Quanto custa não, quanto vale esse ângulo, ó. Chamamos de ângulo central todo ângulo que apresenta um vértice no centro da circunferência, e fique bem claro, e os seus lados secantes a ela, né? Que vão passar ali pela circunferência. Ó, como é que isso pode aparecer? O ângulo central determina sobre a circunferência um arco de mesma medida ao ângulo. Ó. Veja que AB, esse segmento aqui, ó, AB, ele vai ser igual ao ângulo central aqui, ó, alfa, que é o valor aqui do ângulo, ele vai ter o mesmo valor do arco feito aqui, ó, de A a B. Consegue visualizar isso aí? Muito bem, vamos para frente e fique atento, porque isso aí a gente vai ter que estar resolvendo exercício usando esse conceito. Ó, o ângulo inscrito, chamamos de ângulo inscrito, todo ângulo em que o vértice apresenta a circunferência e os seus lados são secantes a ela. Observa aí a figura, ó, a medida dos ângulos inscritos é a metade da medida do ângulo central correspondente. Veja que esse ângulo inscrito aqui, que ele fala, ó, alfa, o ângulo central vai ser 2 vezes o valor dele. Ó. Olha aqui, ó, alfa vai ser igual ao arco AB dividido por 2. Né? Que é a mesma coisa que você dizer que o ângulo central é 2 vezes o valor do ângulo inscrito, né? Ó, tá certo? Fica atento a isso aí e lá na frente nós vamos trabalhar usando esse tipo de exercício, esse tipo de conceito. O ângulo excêntrico interior, nós chamamos de ângulo excêntrico interior, todo ângulo que apresenta um vértice num ponto distinto do centro na região interna da circunferência. Olha o que é que eu estou lendo. Dentro da circunferência, não necessariamente no centro, pode aparecer um ângulo ali, um ângulo interno. E esse ângulo, ele vai ser chamado de ângulo excêntrico, né? Ele vai ser um ponto distinto, não necessariamente no centro da circunferência. Aí, ó, a medida dos ângulos excêntrico interior é igual à medida aritmética entre a medida dos arcos por ele determinado. Você tem que o alfa, olha aqui o alfa, tá vendo o alfa? Esse ponto alfa aqui, esse ângulo aqui que vai ser pedido, você vai calcular pegando os valores das medidas que vai ser dado a você. Ó. O arco AB, está aqui, ó, AB na fórmula, mais o arco CD, que está aqui também ó, na imagem, na fórmula, dividido por 2. Tá certo? Então, ó, o arco excêntrico exterior, veja que a gente estava falando do arco excêntrico interior. Agora tem o arco excêntrico exterior. Todo ângulo cujo vértice está num ponto externo à circunferência. Externo, fora da circunferência. E os seus lados são secantes a ela. Passam pelo o círculo, né? Ó, olha só como é que fica. Veja bem, ó, a medida dos ângulos excêntrico exterior é igual às semidiferenças entre as medidas dos arcos por ele determinado. Olha só, você vai ter o ângulo lá fora do círculo e pega o arco maior, AB,
e subtrai do arco menor, CD. Tá dando para ver isso aí, ó? Alfa, que é esse ângulo aqui, ele vai ser determinado pelo valor desse arco maior, e isso é dado. Esse arco aqui, ele traz um certo valor. Você vai subtrair desse arco aqui, que também é dado, que ele vai subtrair esse valor e vai dividir por 2. Veja bem, muitas vezes pode acontecer, professor, é muito bonitinho você falar isso aí, e na prova o que acontece? Aparece o ângulo e vai me pedir outra coisa, me pede outra coisa que não foi dado no conceito. Veja, você tem que trabalhar esse mecanismo de acordo com o que ele é, né? O que o enunciado lhe propõe de dados. Se eu tiver o valor de um arco e o valor do ângulo, eu calculo o valor do outro arco. Se eu tiver o valor dos dois arcos e pedir o valor do ângulo, eu uso a fórmula e acho o valor do ângulo. Então, a gente sempre vai trabalhar com aquilo que o enunciado nos dá, tá certo? Tudo aquilo que o enunciado nos dá, a gente tem que trabalhar com aquilo. Vamos aqui fazer alguns exercícios. Ó, na figura abaixo, o lado BC do triângulo é congruente ao raio da circunferência. Qual medida do ângulo BAC? Ele quer a medida desse ângulo aqui, ó, BAC. Né, ó? Veja que essa medida BC, ó, essa medida BC, ó, como o BC é igual ao raio da circunferência, né, o triângulo B0C, que é esse triângulo aqui, ó, ele vem aqui para o centro, tá vendo aqui, ó? Esse arco BC aqui, ele é igual ao raio. Ele é igual ao raio. Então, isso aqui vai dar um ângulo, vai dar um triângulo, né? Ó, um triângulo com 3 lados iguais. Deixa eu ir para frente. Aqui, ó. Como o BC é igual ao raio da circunferência, o triângulo B0C é equilátero. Está aqui ele aqui, já formado aqui na figura. Ó. Tá certo? Assim, cada ângulo interno mede 60. Olha, eu achei esse ângulo interno, eu achei ele como 60. Observe que é o ângulo BAC, que é esse do ângulo maior aqui que a figura pede, ó, esse ângulo maior. Veja que ele é inscrito, né, ao ângulo B0C, ó. Ele é inscrito. E pela fórmula, nós temos que o ângulo interno aqui, ele vai ser o ângulo central dividido por 2, que vai ser igual a 30. Olha aqui, ó. Eu estou calculando que esse aqui vai ser, esse ângulo aqui ele é 60, então esse aqui vai ser 60 dividido por 2, que é igual a 30, e você verifica isso no item A, tá certo? Olha aí que o X já marcou ali o item A, apontando o nosso item verdadeiro, o item correto que a questão pede, tá certo? Temos aí mais uma questão, olha que questãozinha linda, essa daí também, ó. Na figura abaixo, calcule o valor do x. Vixe, professor, lá o senhor apresentou as fórmulas, mas não deu isso aí, ó. Veja bem, nós vamos trabalhar com o que a questão nos dá. Nós sabemos os conceitos de como trabalhar com os ângulos internos, ângulos externos, dentro de todos os parâmetros que foi visto até aqui. Veja bem. O que nós temos? Nós temos que observar a figura marcando o ângulo central. Ó. Eu tenho aí que o ângulo central, A0C, ou E0C, ó, ele vai fazer isso aí. Ó. Observe que o EAC é um ângulo central, né? Ó, é um ângulo inscrito ao central E0C. Ó, então, vai ficar que esse ângulo EAC, que é um ângulo maior do que ele está pedindo, ele vai estar para esse E0C dividido por 2 usando a fórmula. Lembra que eu falei que ele dava o ângulo e pedia um arco? Nós vamos estar basicamente calculando usando o ângulo como valor de alfa, ó, que vai ser E0C dividido por 2. Eu vou passar esse 2 para lá, multiplicando, e o meu E0C vai ser igual a 80. Ó, o E0C vai ser igual a 80. Como o E0C é igual a 80, você tem que, pela fórmula, o EDC dividido por 2 vai ser igual
a 40. Ó, se você tem 40, o EDC você vai ter que já tem 120, mais 40, mais o x vai ter que ser 180, que é os ângulos internos de um triângulo, tem que dar 180. Né? Ó. Então, como eu tenho 120 mais 40 faz 160, né? Isolo o x aqui, ó. Estou aqui isolando o x, boto o 160 que está aqui positivo, vem para cá negativo. O valor do x que a questão pede é igual a 20 graus, tá certo? Então, 20 graus é o valor desse x aqui, ó, que a questão pede, tá certo? O que é que nós fizemos? Nós igualamos esse ângulo aqui, esse valor aqui, ó, ele vem para aqui para o centro, e ele vai ser a metade, né, ó, e vai ser 20, né? Ó, você tem o ângulo central, esse ângulo central faz a aplicação da fórmula, né, aquela simples fórmula do ângulo central, e depois acha o valor do ângulo que a questão pede, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aplicamos essa fórmula e achamos que o valor do x é igual a 20, tá bom? Olha aí, anota isso aí. Qualquer dúvida, volta aí o vídeo, dá uma olhada novamente que você vai entender do que estou falando, tá certo? Vamos para mais um exercício. Na figura abaixo, determine a medida do arco CD. Esse arco CD, olha, como é pedido aí na figura, o arco CD, né? Ó, ele quer essa medida aqui, ó. Na figura abaixo, determine a medida do arco CD. Você vai medir isso aqui, ó. CD. Cadê? Esse arco CD aqui. Lembre-se, você tem esse arco CD e você vai calcular o que é que ele está pedindo. Ó, na figura abaixo, determine CD. Você tem o AB, ó, é 140 graus, e o CD você não tem. Mas você tem o ângulo aqui, ó. Tem um arco, tem um ângulo. Olha a aplicação da fórmula que eu falei lá, ó. Olha só, a aplicação da fórmula. Alfa vai ser igual ao raio maior, ao arco maior, AB, que no caso vai ser 140, menos o CD, que é o menor, né? Ó. É o menor esse aqui, ó, menos o CD. Tá certo? Então, vai ficar que o ângulo... olha, observa o ângulo aqui, ó, 40, ó. Agora vê na fórmula. 40, 140, que é o ângulo maior, AB, menos CD dividido por 2. Joga o 2 para lá, ó. O 2 vem para cá, né? Fica 40 vezes 2, 80, que é igual a 140 mais CD. Isola o CD, o 80, né? Vem para o outro lado negativo, 140 menos 80, CD igual a 60. 60 graus é o valor do arco CD. Tá certo, pessoal? Olha aí, observa direitinho, fica atento aí à aplicação da fórmula, que é basicamente isso. Tá certo? Olha só, professor, muito bem. Temos aí agora para determinar o lado AB do quadrilátero ABCD na figura abaixo. Olha que lindo. Tá vendo isso aí? Muito bem. Agora, o que a gente tem que fazer? Aplicação de fórmula. Você vai ter aí simplesmente aplicação de fórmula. Olha aqui, ó. Por se tratar de um quadrilátero circunscrito, pessoal, quadrilátero circunscrito, você vai ter AB mais CD, que é igual a DA mais BC. Né? Isso aí já foi visto lá na propriedade, né? Para poder resolver um exercício desse tipo aí, né? Ó, nós temos que, observa aqui, ó, AB mais 15, que é o comprimento CD, ó, se você observar, ó, CD aqui é 15, né? O AB eu não tenho, vai ficar aqui o AB. O DA é 13, tá aqui o DA, ó, ou AD, 13. E o BC é 10. E o BC é 10. Certo? Ó, 13 mais 10 é 23. Né? Não é novidade para ninguém. Você tem que o 15 aqui está positivo, vem para o outro lado negativo.
o segmento AB será igual a 23 menos 15, AB igual a 8 centímetros, tá certo? 8 centímetros, tá bom? Muito bem. Olha, não me contive, fui lá na apostila, peguei ainda outro exercício. E desde já, o que eu tenho que dizer para vocês? Para se trabalhar matemática, pessoal, você tem que ter papel e caneta na mão. Eu não me aguentei, fui e peguei papel e caneta para fazer meus cálculos. Ó. Desenhe o perímetro, determine o perímetro do quadrilátero ABC inscrito na circunferência, no círculo, né? Ó, circunscrito ao círculo da figura abaixo. Então, eu tenho, olha só, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo para calcular o perímetro. Só que para calcular o perímetro, meus queridos, o que nós vamos ter que fazer aí? Nós vamos ter que primeiro calcular esse P, né? Aí é onde entra a aritmética, aí vai entrar aí uma simples equaçãozinha do primeiro grau para você achar o valor desse P e depois faz o cálculo do perímetro, que na verdade o cálculo do perímetro é a soma dos lados da figura, né? Olha como vai ficar, ó. Aplicação da fórmula, né? Ó. Temos que a aplicação da fórmula AB mais CD é igual a AD mais BC, né? Então, eu vou ter que fazer, ó, 3P mais 2P igual a P1 mais 3P mais 1, que é justamente a aplicação daquela fórmula para se achar o valor do P, né? Ó, então, aqui eu acho o P, ó, eu isolo o P, né? Estou isolando aqui para poder calcular. Eu coloquei os P's aqui, ó, para o outro lado, né? Fiquei com 3P mais 2P, um P passa para o outro lado negativo, o 3P também passa para o outro lado negativo, e 1 mais 1 é igual a 2. Corta, ó, corto o P positivo com 3P positivo com 3P negativo, fico com 2P positivo menos P. 2P menos P, nós sabemos que é P. Então, P igual a 2, né? Ó. Resolveu a questão? Não, agora nós vamos calcular o perímetro. Ó, como eu achei o valor do P, o perímetro é o cálculo, né, ó, da soma dos lados da figura, tá certo? Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 2, 6, mais 2 mais 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 1. 3 vezes 2, 6, 3 mais 1, 2 mais 1, 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, né? Estou bem aqui, acompanhe comigo. Mais 1, 6 mais 3, 9, 9 mais 4, 11, 11 mais 6, né? 9, 9 mais 3, 9 mais 3, peraí, professor, 9 mais 3 é 9 mais 4, estou falando aqui, ó, 6 com 3, 9, 9 mais 4 dá 13, 13 com 6, 19, 19 mais 1, 20, tá certo? Então, fica aí alerta para você calcular o perímetro de uma figura dessa maneira, tá bom? Com isso, a gente... tem mais exercícios, ó. Não concluiu ainda não, ainda tem mais. Olha esses daí, ó. Dá para fazer isso aí? Dá, simplesmente a aplicação da fórmula. Esses exercícios aí, pessoal, eu só peguei o exercício da apostila e já transcrevi direto aqui para a nossa aula para trabalhar com vocês. Aplicação da fórmula, olha, você vai calcular esse valor do x, né? E vai calcular o valor desse x aqui também, ó. Pela aplicação da fórmula, nós temos que, ó, como foi que ficou? AB mais CD dividido por 2, você tem que o alfa da primeira figura, né, do ângulo interno, é 58, e o da segunda figura, ó, da segunda figura, aqui você tem CD
Não tem AB, mas tem CB, ó. Não necessariamente as letras aqui. O importante é o arco aqui, ó. 64 menos 52. Mais 52, né? Ó. Mais 52 aqui, ó. A fórmula vem com AB mais CD. Aí ficou o arco lá maior, 64, mais 52, que é o valor do outro arco. 52 mais 64, né? Dividido por 2. 64 mais 52, 116. 116 dividido por 2, 58. Né? Na figura aqui no exemplo B, ó, você tem 127, 51, 127 menos 51, vai dar, se não me engano, aí, dá 76. 76 dividido por 2, 38. Tá bom? Fica aí o nosso muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Espero todos vocês na próxima aula. Beijão aí no coração de todos vocês. Tá bom? Até logo e tchau, tchau, pessoal. Até logo.